Apocalipse 3, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, dar-lhe-ei de assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor nessa noite, ó Deus. Deus, é maravilhoso estar na Tua presença, meu Pai. É maravilhoso, ó Deus, sabermos que nós temos, ó Pai, um momento tão especial como esse, ó Deus. Quer estar, ó Deus, na Tua presença, Te buscando, Te exaltando, glorificando o Teu santo nome, meu Pai. Meu Deus, eu valorizo muito esse momento, ó Pai, como muitos dos meus irmãos que aqui estão presentes, meu Pai, porque é um momento que o Senhor separou para que estejamos, ó Pai, ó Deus, juntamente contigo. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque aqui nós temos a Tua palavra, nós temos os louvores, Senhor Deus, ao qual nos ajuda, Senhor, a chegar diante do Teu trono. Senhor, nós estamos num lugar, Deus, que é a casa do pão, é um lugar de alimento, Senhor, é um lugar de ensinamento, ó Pai. Por isso a nossa alma se regozija na Tua presença, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor venha completar, Senhor, os nossos corações, ó Deus, ó Pai, aquilo que ainda nós necessitamos. Deus, nessa noite, Senhor, mais uma vez, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pela revelação da Tua palavra. Senhor, nós clamamos mais uma vez, ó Deus, Pai, que a Tua palavra venha tocar no mais profundo dos nossos corações, ó Pai. Nós Te agradecemos e Te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, amados. Aleluia. Vamos falar um pouco nessa noite sobre a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia era uma igreja a qual estava localizada numa região muito rica, né? E é uma igreja que não sentia necessidade de nada. Eles achavam que não precisavam de coisa alguma, porque eles achavam que tinha tudo. Mas quando nós lemos o texto de Apocalipse, capítulo 3, e você começa a ler do capítulo 3, versículo 15, até chegar a esse último versículo que foi lido, que é o versículo 21, você vai ver a história falando da igreja de Laodiceia. Uma igreja que se encontrava com tudo aparentemente, mas que faltava o principal, o que é espiritual, aquilo que vem da parte do Senhor. E quando nós lemos no versículo 16 do capítulo 3, nós vemos o Senhor dizendo que a igreja de Laodiceia era uma igreja nem fria e nem quente, mas era uma igreja morna. E a palavra diz: vomitar-te-ei da minha boca, porque és morna. Então há uma rejeição da parte de Deus à igreja de Laodiceia, que na verdade só carregava o nome de igreja, mas que não era uma igreja. E é sobre essa igreja que nós queremos meditar nessa noite. E aí eu me pergunto, qual seria o tipo de ensinamento que havia no meio daquele povo? Que ensinamento era dado pelo pastor daquela igreja? O que era ensinado àquela igreja? Me vem essa curiosidade, porque quando há um ensinamento da palavra, ainda que muitos rejeitem, ainda que muitos não aceitem o ensinamento da palavra, mas muitos também aceitam o ensinamento da palavra, porque através da palavra de Deus, da pregação da palavra, do ensinamento, que a igreja cresce, que a igreja fica espiritual, que a igreja se alimenta e consegue discernir as coisas de Deus. Mas a igreja de Laodiceia não crescia espiritualmente. A igreja de Laodiceia, a cada dia que se passava, ela estava morrendo. A igreja de Laodiceia é uma igreja que nós chamamos no dia de hoje uma igreja morta. Apesar da Bíblia dizer que é uma igreja morna, mas nós chamamos a igreja como a igreja de Laodiceia uma igreja morta. Então é uma igreja que não tinha o entendimento de Deus, a revelação do Senhor. E Deus então começa a ter um contato com essa igreja, e Deus começa a repreender essa igreja. E uma das primeiras coisas que o Senhor diz para essa igreja, nos versículos anteriores, é que aquela igreja precisava de colírios para os olhos, porque era uma igreja cega.
uma igreja que não conseguia ter a visão espiritual, uma igreja que tinha os seus olhos embaçados e não conseguia perceber o que estava acontecendo ao seu redor. Essa é a igreja de Laodiceia. E Deus diz mais: olha, vocês precisam de vestes brancas para cobrir a vossa nudez, porque vocês estão nus. A nudez de vocês está sendo exposta, está aparecendo. Não que aquele povo andava pelado, não que aquele povo andava com pouca roupa, provavelmente não, mas que espiritualmente falando, faltava uma cobertura espiritual, faltava algo de Deus neles. Então eles estavam nus diante de Deus. Deus não via eles como uma igreja forte, como uma igreja que fazia diferença, mas como uma igreja manchada, uma igreja impura, uma igreja que tinha a sua mentalidade tomada pelas coisas deste mundo. É uma igreja que não tinha um foco em Jesus. Tudo isso o Senhor diz dessa igreja. Ele diz mais: aconselho de mim compre ouro provado no fogo. Quando o Senhor Jesus ele diz através da sua palavra que essa igreja precisa de ouro comprado no fogo, quando o Senhor Jesus diz que ela precisa de vestes, e quando o Senhor Jesus diz que ela precisa ser coberta dessa nudez, o Senhor Jesus estava mostrando 3 atividades econômicas que existiam na época. As 3 grandes atividades econômicas que existiam no meio daquele povo era o ouro, a veste e o colírio. Eram 3 coisas que faziam daquele povo um povo rico, um povo próspero. Mas Deus estava dizendo: o ouro que vocês têm, que parece ser a riqueza de vocês, mas é a pobreza de vocês. Porque a riqueza que vocês têm faz com que vocês venham pensar que vocês não precisam de nada. As vestes que vocês produzem não servem para cobrir a vergonha espiritual que vocês estão vivendo. Era isso que Deus estava dizendo. E o colírio ao qual vocês produzem não serve para os olhos de vocês, porque somente o colírio que vem de mim, somente o colírio que vem do Senhor, o colírio espiritual, iria limpar os olhos daquele povo, desembaçar os olhos daquele povo. Deus ele quer que nós venhamos prosperar, sim. Deus quer que nós venhamos conseguir as coisas, sim, mas muito mais que a nossa prosperidade financeira, muito mais de conseguirmos todas essas coisas que nós desejamos, é que nós venhamos crescer espiritualmente na presença de Deus. A palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. As riquezas deste mundo, as coisas que nós conseguimos obter neste mundo, de maneira alguma vai nos conduzir a Deus, porque somente o Senhor Jesus pode nos conduzir à presença de Deus. Somente buscando a face de Cristo, buscando a presença do Senhor, é que nós vamos estar bem diante de Deus. Por mais que você consiga obter as coisas materiais que existem nessa vida, mas sempre vai ter um grande vazio na sua alma, porque somente o Espírito Santo de Deus pode preencher o vazio da nossa alma. As coisas não vão preencher. Você vai conseguir uma coisa, vai conseguir outra, vai conseguir tantas coisas, e vai chegar uma hora que você vai estar como a igreja de Laodiceia, dizendo assim, pensando assim: mas eu consegui tudo, mas parece que falta alguma coisa, parece que está faltando mais alguma coisa. O jovem rico, quando chega para Jesus, ele disse: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: guarda os mandamentos. E ele começa a citar os mandamentos, um por um. E o jovem rico diz: mas tudo isso tem guardado desde a minha mocidade. E ele mesmo diz: o que ainda me falta? Se ele fazia toda a vontade do Senhor, se ele cumpria todos os mandamentos, todos os propósitos de Deus, por que ele mesmo faz a pergunta: o que ainda me falta? Ele não tinha que fazer nenhuma pergunta, mas porque existia um grande vazio na alma dele, porque a alma dele era preenchida pelas riquezas, pelos bens. A alma dele era preenchida por tudo aquilo que ele tinha obtido através das suas riquezas, mas o vazio da alma dele estava ali, um vazio maior que os nossos bens materiais não podem preencher. Eles diziam: nós somos ricos, nós somos prósperos, nós não precisamos de nada, mas a palavra de Deus diz que eles eram pobres, miseráveis, nus e cegos.
Assim era a igreja de Laodiceia. Nós precisamos fazer uma análise das nossas vidas e analisar verdadeiramente quem nós somos, verdadeiramente como nós estamos na presença de Deus, porque às vezes nós achamos que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, que nós estamos fazendo o possível e o impossível, mas a palavra de Deus diz que nós ainda não resistimos até o sangue. Precisamos resistir mais um pouco. Precisamos resistir mais um pouco, porque Jesus deu a vida dele por nós. Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Ele fez tudo o que ele poderia fazer. Ele fez o melhor que ele poderia fazer por mim e por você, para que nós hoje tivéssemos uma atitude diante deste mundo, diante das provas, diante de tudo aquilo que é nos oferecido. Precisamos ter uma atitude diferente daquilo que é natural, daquilo que nós olhamos e falamos assim: vou fazer, vou agir. Isso todo mundo faz. Todo mundo faz, mas você é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor. E se você não é servo do Senhor, se você não é servo do Senhor, está perdendo tempo, porque todo homem foi criado para adorar e bendizer o nome do Senhor. Todo homem foi criado para o louvor e para a glória do Senhor. Queira o homem ou não, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. O interessante dessa igreja, que também não havia nenhum elogio sequer a essa igreja. Quando nós lemos o Apocalipse e lemos sobre as 7 igrejas, nós percebemos uma coisa: Deus repreende essas igrejas em várias coisas, mas todas essas igrejas tinham uma qualidade, e Deus sempre deixa visível essa qualidade. E para uma das igrejas, Jesus diz o seguinte: olha, o defeito de vocês é que vocês perderam o primeiro amor. Era uma igreja perseverante, era uma igreja que buscava o Senhor, mas uma igreja que caiu na mesmice. Então todas as igrejas tinham uma qualidade, mas a igreja de Laodiceia não tinha uma qualidade sequer. Não cita uma qualidade sequer o anjo do Senhor, não cita uma qualidade sequer. Tão terrível que era o estado daquela igreja. Aquela igreja não poderia produzir frutos algum, não poderia produzir bons frutos, porque a água da vida, que é Jesus, não estava presente, porque os frutos precisam ser regados, para que venha, a árvore precisa ser regada, para que o fruto venha aparecer, ele venha a ser produzido. E Jesus é a água da vida, mas a igreja de Laodiceia não tinha Jesus, não tinha a água da vida. Jesus estava do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Jesus chama a atenção dessa igreja ao bater na porta. Quando alguém bate lá na porta da sua casa, né? Alguns não têm essa experiência, porque tem uma campainha e as pessoas apertam a campainha. Mas essa campainha, vamos dizer que seria uma porta. Então quando alguém aperta a campainha da sua casa ou bate na sua porta, isso chama atenção e você logo entende: alguém está me chamando, alguém quer falar algo comigo. Então Jesus, quando bate na porta, ele estava chamando a atenção da igreja de Laodiceia. E Jesus nessa noite também bate na porta, chamando a nossa atenção. E é preciso entender que ele tem algo para falar conosco. Por isso que ele bate na porta, assim como bateu na porta da igreja de Laodiceia. Jesus, ele nos chama ao arrependimento. Quando ele vai em encontro à igreja de Laodiceia, ele chama a igreja ao arrependimento. E nós às vezes temos uma dificuldade de entender o que é arrependimento. Às vezes nós falamos assim: Senhor, me perdoa, mas aí nós esquecemos que pedimos perdão ao Senhor e começamos a fazer tudo outra vez. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tem que confessar, mas tem que deixar. Tem que confessar, mas tem que haver verdadeiramente arrependimento. Tem pessoas que não entendem o que é arrependimento. Por exemplo, Judas Iscariote. Judas Iscariote, nós sabemos que ele era um traidor. Ele traiu a Jesus, e depois que ele viu a idiotice que ele fez, a loucura que ele cometeu, ele se arrepende, aparentemente, e ele diz: olha, eu pequei contra sangue inocente. E alguém diz para ele: o que temos com isso? O problema é seu. E ele vai se enforcar, vai tirar a sua própria vida, porque ele não tinha se arrependido.
ele estava apenas com remorso. Judas passou muito tempo ouvindo o ensinamento de Jesus. Judas passou muito tempo ouvindo a pregação de Jesus, Jesus repreendendo, Jesus exortando, Jesus consolidando, mas a palavra não estava no coração de Judas Iscariotes. Amados, Jesus ele não é invasor. Ele não é invasor. De maneira alguma ele é invasor. Ele fala com você, mas você tem que tomar a decisão. É por isso que Jesus diz, ele diz o seguinte: quem tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede? Você precisa de Jesus? Você tem necessidade de Jesus? Então vai até Ele. Ele não vai invadir a sua vida. Ele não vai dizer assim: Espírito Santo, vai lá, opera, usa, faz coisas extraordinárias na vida de fulano, de ciclano, da Maria, do Pedro e João. Não, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa noite Jesus procura pessoas que têm sede, que têm necessidade dele, pessoas que querem uma vida diferente, pessoas que estão cansadas do mesmismo, pessoas que estão cansadas de todo dia ter a mesma experiência, pessoas que estão cansadas de todos os dias ver as mesmas coisas. Jesus está procurando essas pessoas que têm fome, que têm sede, que têm necessidade de algo mais espiritual, pessoas que estão cansadas de ver este mundo, tantas coisas erradas, e que querem fazer a diferença, porque quando nós fazemos a diferença, o mundo vê em nós a diferença e quer ver algo mais de Deus. É através de nós que o mundo vai ver a verdadeira pregação do Evangelho, porque a Bíblia diz que nós somos como cartas abertas, porque a palavra de Deus está escrita em nós, e nós expressamos a revelação da palavra de Deus. É preciso, amados, tomarmos essa posição. E se alguém bater na porta, se Jesus bate na porta, é porque Ele quer falar com você. Se Ele está batendo na porta, é porque Ele quer falar algo novo com você. Disse Jesus: se alguém ouvir a minha voz, é preciso ouvir a voz de Jesus. Nem todo mundo ouve a voz do Senhor. Isaías 53, versículo 1 diz: quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor. Se a palavra diz quem creu, é porque muitos não creem na pregação do Evangelho. Não somente na pregação do Evangelho, mas na palavra do Senhor que está revelada para nós. Então é preciso crer na palavra de Deus, para que o milagre de Deus venha acontecer nas nossas vidas, para que nós não venhamos ser como a igreja de Laodiceia. É preciso crer na pregação da palavra, é preciso crer na palavra do Deus poderoso. Quando nós não cremos na palavra, o nosso coração é endurecido. Quando nós não cremos na palavra, nosso coração vai ficando distante da revelação de Deus. E aí é impossível, se nós não compreendermos a revelação do Senhor, é impossível que nós venhamos crescer espiritualmente na presença do Deus Todo-Poderoso. E aí nós nos envolvemos com o pecado, com iniquidade, com coisas que nos afastam do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Pastor, mas eu estou me sentindo tão fraco, estou me sentindo tão desanimado, não tenho vontade mais de vir à igreja, não tenho vontade de escola dominical, não tenho vontade de fazer nada. Pode ter certeza de uma coisa: tem algum pecado na sua vida. Pastor, mas como o senhor fala com essa autoridade que há um pecado na minha vida? É simples, porque só de você não querer vir na igreja, você já está pecando. É simples. Só de você não querer buscar a Deus, você já está pecando. Só de você não querer ter conhecimento, você já está pecando. E outro pecado está te levando a essa situação. Então é preciso repreender esse mal que às vezes nos cerca tão de perto. Se alguém quiser ouvir a minha voz, Jesus disse, é preciso ouvir a voz do Senhor.
E para ouvir a voz do Senhor Jesus é preciso ter sensibilidade. Sensibilidade. Às vezes nós estamos num lugar, muitas pessoas têm experiência, mas o grande grupo não tem experiência nenhuma com Deus naquele lugar. E está acontecendo coisas extraordinárias. E a gente fica pensando assim, por que não acontece comigo? Falta sensibilidade à presença de Deus. E se tem um homem na Bíblia que era insensível, era Saul. O rei Saul era um homem insensível. Insensível. Deus usava o profeta Samuel para falar com aquele homem. E ele aparentemente parecia estar arrependido. E ele dizia que estava arrependido daquele mal, mas daqui a pouco ele começava de novo a fazer as suas maldades, as suas crueldades, porque Saul ele se afastou de Deus de uma forma tão terrível que um espírito maligno se apoderou dele. E aí ele começou a fazer não mais a vontade de Deus, mas a vontade do diabo, ao ponto de deixar de consultar o Senhor, de buscar o Senhor para consultar uma adivinha, uma mulher que consultava mortos. Então, é isso que acontece quando nós somos insensíveis à voz do Senhor. Precisa ter sensibilidade à voz de Deus, precisa ter sensibilidade àquilo que Deus está nos falando. O que Deus está te falando? Deus sempre está falando algo conosco, através de pregação, através de estudo, através de profeta, através de louvores, através até de uma dança ministrada. Se você tiver sensibilidade, Deus vai falar ao seu coração. Mas é preciso estar desejoso a isso. Assim como Davi é um homem que tinha esse desejo ardente de conhecer mais de Deus. E quando Davi pecou contra o Senhor, quando ele praticou coisas terríveis, ele ficou preocupado. E ele começou a dizer: Senhor, não afaste de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença. É esse temor que precisa existir no nosso coração. Se tivermos esse temor no nosso coração, de maneira nenhuma iremos nos tornar igreja de Laodiceia, de maneira alguma, porque a igreja de Laodiceia não tinha temor, porque não havia Jesus naquela igreja. Um dia Jesus fez presente na igreja de Laodiceia, mas um dia Jesus foi expulso, foi colocado do lado de fora. Ouvir a voz do Senhor é tomar atitude. Ouvir a voz do Senhor é começar a praticar justiça, a fazer aquilo que Deus está exigindo de você. Isso é ouvir a voz do Senhor. Não é você dizer: eu ouvi uma voz falar comigo. Sim, mas o que você vai fazer? Deus quer saber o que você vai fazer através dessa voz que você está ouvindo. Diga como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava dizendo: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo para o que for, Senhor, porque eu sou o teu servo. Ele estava dizendo: Senhor, eu pratiquei muitos erros, eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que não deveria, Senhor, mas nesse exato momento, pode contar comigo, ó Deus, envia-me a mim. É isso que Isaías estava dizendo. E é isso que Deus espera de mim e de você, de cada um de nós. Uma atitude diante da circunstância, uma atitude que glorifica o nome de Deus, uma atitude que o nome de Deus seja louvado pelas pessoas que veem a nossa atitude. Deus precisa de homens que têm atitude, de mulheres que têm atitude. A nossa atitude, se for segundo a vontade de Deus, vai fazer a grande diferença nas nossas vidas. Nós encontramos diversas situações nas nossas vidas em que nós precisamos tomar uma atitude, e às vezes nós nos acovardamos e não tomamos atitude. Deus quer que você tome atitude. Deus quer que você comece a agir. Saia dessa paralisia, sai desse mesmismo, sai dessa vida todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma unção, todo dia a mesma coisinha.